Aqui a gente não fala dia, noite, porque é temporal, não é, Tá. gravado, né? Tá. Vamos lá, pessoal, mais um podcast da Santa Casa, o Santa Casa Cast. Hoje com mais um time aí de peso para falar sobre câncer de colo, de intestino e câncer de mama e radioterapia também. Nós estamos aqui com 3 profissionais médicos, né? Dr. Milton Nakano. Dr. Milton Nakano é médico formado aqui pela FAMEMA, né? Nossa querida FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília. Fez residência em cirurgia geral aqui e depois fez a residência em cirurgia oncológica no Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro. Dr. Carlos Jandon, médico também formado aqui pela FAMEMA, né? Ele fez também a residência em ginecologia aqui pela FAMEMA e depois mastologia pelo Pérola Byton. E tem o título também aí de especialista em mastologia e mestrado pela faculdade, pela Unesp de Botucatu. E Dr. Yuri Kremp, que é o nosso radioterapeuta, formado também aqui pela FAMEMA, um trio da FAMEMA, né? Isso é bom, né? Formado pela FAMEMA, ele fez também a residência na Beneficência Portuguesa e ele é membro da Sociedade Brasileira de Radioterapia, Sociedade Americana de Radioterapia e Sociedade Europeia de Radioterapia. Um time excelente para falar um pouquinho sobre esse assunto. Na verdade, a gente sempre que traz um podcast, a gente quer trazer aí para a população de uma forma geral informação, conhecimento, alerta, né, para que as pessoas elas possam estar atentas, obviamente, a algo relacionado à sua saúde, né, e trazer um pouco do que a gente faz também aqui na Santa Casa. Queria começar aí com o Dr. Carlos Jandon, pedindo que você pudesse falar um pouquinho sobre como que anda a questão do câncer de mama hoje, especificamente no Brasil. Acho que a gente tem bastante evolução, acho que esse é um aspecto muito importante da gente trazer, né? Bastante evolução do ponto de vista do tratamento cirúrgico, do tratamento medicamentoso, mas também falar um pouco sobre aspectos de prevenção e de identificação do câncer de mama. Muito obrigado, Márcio, pelo convite. A gente agradece a participação, o momento, né? Vou lá para o Yuri, que está chegando aí na nossa instituição recentemente, e o Milton, que é um colega de grande tempo, que nós estamos aqui juntos na Santa Casa, desde que do ano 2000, se eu não estou enganado. É um tempinho, né, Edward? Já estão quase aí 24 anos, indo para 25 anos dentro da instituição, trabalhando basicamente com câncer de mama. E a questão que chamou muito a atenção da população recentemente foi uma questão da ANS, né, que ela abriu uma consulta pública querendo mudar a questão do rastreamento do câncer de mama. Isso foi uma coisa que chamou muita atenção, porque a gente orienta que as mulheres façam o rastreamento, a mamografia, a partir dos 40 anos. E a ANS queria mudar essa faixa etária para os 50. Isso a gente ia perder muito, né? Que a gente observa que 40% dos casos das mulheres com câncer de mama são abaixo dos 50 anos de idade. Perderia realmente muito, né? Então, assim, o Brasil vive essa realidade e que a gente vê cada vez mais pacientes jovens, mulheres jovens, desenvolvendo câncer de mama. A origem do câncer de mama é multifatorial, não existe uma causa única ou específica. Então, são vários fatores agindo ao mesmo tempo para desenvolver o câncer. Não só o da mama, mas qualquer outro tipo de câncer. Existe uma questão de predisposição genética, que às vezes desenvolve ou pode ser hereditado, em poucos casos. E durante a vida pode acontecer o aparecimento do câncer de mama. E a gente vê no Brasil, ano a ano, um aumento do incremento da incidência, né? A gente tem em torno aí de mais ou menos 60, 70 mil novos casos anualmente no nosso país, né? A gente vê um incremento na incidência e com isso a mortalidade não cresce tanto como a incidência. Talvez isso é uma coisa que a gente possa discutir. Parece que pode ser o rastreamento que está sendo melhor feito por nós ou pelas agências de saúde, pelos planos de saúde, ou é o tratamento que melhorou. Né? Então é uma questão que a gente pode discutir. Será que a quimio melhorou, evoluiu, a radioterapia, o próprio tratamento cirúrgico? A gente tem visto que a mortalidade tem estado mais ou menos em torno de 12 mil casos anualmente no Brasil. Então isso é uma incidência que tem ficado mais ou menos estável, não tão alto como a incidência que vem aparecendo.
Então é uma coisa que a gente discute. Será que nós estamos fazendo mais diagnóstico precoce? Que é isso que a gente vê no câncer de mama. A gente fala, a gente orienta na questão do diagnóstico precoce. Quanto mais cedo, maior chance de se curar. Né? Então, quando você pega mulheres em estadiamentos iniciais, você tem uma chance muito grande de cura. A gente não vai falar que 100% dos casos curam, porque cada mulher, cada tipo de tumor tem uma atividade, uma biologia, um tratamento diferente. Mas, em modo geral, tumores pequenos, iniciais, que só a mamografia detecta, uma chance de cura muito, muito alta. Então, por isso que a gente orienta. Mamografia após os 40 anos, de preferência, se for possível, anualmente. Isso é feito nos planos de saúde ou nas redes particulares, né, ou convênio. A gente orienta dessa forma. Mas o SUS não funciona assim. Nosso Sistema Único de Saúde, ele preconiza, infelizmente, o rastreamento, a paciente sem sintomas fazer a primeira mamografia aos 50 anos de idade. E uma periodicidade de 2 em 2 anos. Isso é uma briga que nós temos entre a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade Brasileira de Radiologia, com o próprio Sistema Único de Saúde, né? Com o próprio Ministério da Saúde. A gente precisa mudar, a gente precisa orientar, a gente precisa fazer mais diagnóstico precoce para a gente conseguir a cura em um maior número de mulheres. E até se a gente for pensar e considerar o processo de envelhecimento da população, né? Ele é um número que tende cada vez mais a aumentar, ele vai ficando cada vez mais expressivo, né? Uma coisa que eu tenho ouvido e algumas pessoas têm questionado é sobre a questão do autoexame ou da palpação. Ele tem uma efetividade no sentido de ajudar no diagnóstico precoce? O autoexame, ele não deve ser um método de escolha para diagnóstico precoce, porque exige pelo menos um treinamento. A mulher tem que saber o que é o normal daquilo que é alterado, do que é o patológico. Então, muitas vezes ela não sabe palpar as mamas, ela não teve um treinamento, ela não tem um conhecimento. Então, como ferramenta para o diagnóstico precoce, o autoexame não é a nossa melhor escolha. Mas assim, a gente deve estimular as mulheres a se conhecerem, a se tocarem, e a partir do momento que percebeu alguma alteração no formato da mama, alteração da mama, na cor, na pele, na textura da pele, ou até mesmo o aparecimento de nódulos palpáveis, ela deve procurar um médico ou uma procura. Porque às vezes ela tem medo. E se ela tem medo, ela não se toca, ela não se conhece, ela não sabe aquilo que pode aparecer. E o câncer de mama pode aparecer de uma hora para outra. Infelizmente, ele pode aparecer de um ano para o outro. Às vezes é uma coisa que passou desapercebido. E se ela não se conhecer, então fica mais difícil ainda. O diagnóstico precoce não ocorre. Então a gente deve pensar no autoexame como um apoio, como uma coisa a mais, como um autoconhecimento, como um autocuidado, né? Mas não como ferramenta de diagnóstico precoce. A mesma coisa o exame clínico, né? O exame por um médico, por um próprio enfermeiro nas unidades básicas de saúde, USFs, UBFs, que a gente tem na nossa região. Não é uma ferramenta efetiva, porque às vezes o próprio médico que está lá na ponta não sabe palpar uma mama, né? Então, e nem toda rede tem um médico mastologista ou um médico oncologista na rede para palpar a população de uma forma geral. Então demanda um pouco de conhecimento, capacitação. É possível fazer isso, existem algumas cidades e até nós já fizemos algumas capacitações na própria Secretaria de Saúde, ensinando as enfermeiras a palpar as mamas. Mas nem sempre isso ocorre de uma forma efetiva. E um grande exemplo disso é que o Papa Nicolau, que é um exame que também é um exame preventivo, que você faz diagnóstico de câncer de colo de útero na sua forma inicial, antes de aparecer, também não é feito anual. Exato. Né? Então você poderia combinar, colheu prevenção e examina a mama. E assim, não precisa ser um médico, mas tem que ser uma pessoa que tem um treinamento. A partir do momento ela viu, essa enfermeira, esse auxiliar, esse médico viu alguma alteração na mama, palpou, percebeu, né? Porque a maior parte dos cânceres que chegam para a gente são tumores grandes, são tumores avançados. E só de você olhar, você vê que existe alguma coisa errada. Então, apenas o aspecto de você olhar, observar a mama de uma mulher é importante. Você pode fazer um diagnóstico do câncer de mama.
nem sempre precoce. Tá. É isso que a gente tem que deixar bem claro. O que faz diagnóstico precoce que a gente tem que estimular é a mamografia, preferencialmente após os 40 anos, anualmente. Tá. Do ponto de vista da evolução, né, você faz o diagnóstico e você faz as intervenções terapêuticas, o quanto que a radioterapia tem sido utilizada nos tratamentos de câncer de mama? Bom, a radioterapia é um tratamento que faz parte do tratamento do câncer de mama, especificamente. Tá. De modo geral, quanto mais cedo você faz o diagnóstico precoce, menos a necessidade de você fazer grandes cirurgias. Tá. Então, quando você faz uma cirurgia, digamos assim, conservadora, onde você tem a necessidade de conservar a mama, não necessidade, mas você pode preservar a mama, fazer uma setorectomia, uma quadrantectomia, ou retirada parcial da mama, aí a radioterapia está indicada. Nesses casos, quase 100%, você acaba adicionando a radioterapia. Tá. Então, o Dr. Yuri pode explicar um pouco mais depois como que a radioterapia age no câncer de mama, mas em pacientes com um tratamento cirúrgico conservador, há a necessidade de fazer radioterapia. E em pacientes também em estadiamento ou em estágios avançados, tumores muito grandes, com axila comprometida, também há necessidade de você tratar com a radioterapia. Tá. Então é um combo. O paciente chega, a gente faz o diagnóstico do câncer de mama. Existe a necessidade de você identificar em qual linhagem ela se encaixa, ou qual a atividade biológica, o tumor, como é que é a imunistoquímica, como é que é a biologia desse tumor para você encaixar o tratamento. Então nem sempre o tratamento do câncer de mama se inicia com a cirurgia. Tá. Às vezes você indica a quimioterapia para depois fazer a cirurgia e aí fazer a radioterapia na sequência. Ou hormonioterapia ou terapia dedicada. Então é um combo. Se vai fazer tudo ou não, nem sempre a gente tem todas essas informações na mão a hora que você tem o diagnóstico. As pacientes ficam muito ansiosas, muito receosas. Doutor, o que eu vou fazer? Eu vou arrancar a mama? Eu vou tirar a mama? Eu vou fazer quimioterapia? Meu cabelo vai cair? Né? Eu vou ter a radioterapia? Vai queimar minha pele? Né? Ela sempre pensa nas consequências. Mas cabe a gente direcionar a cada paciente o seu tratamento. Tá. Então, nem todo mundo faz químio, nem todo mundo faz rádio. Mas a grande maioria faz cirurgia, hormonioterapia, terapia dedicada. Tá. Né? Então, existe a necessidade de você individualizar o tratamento do câncer de mama. Quando a gente já está ficando um pouco mais, digamos assim, sabido, experiente no tempo, quando nós chegamos na cidade, basicamente o tratamento era mastectomia com esvaziamento axilar em todos os pacientes. Tá. E era radioterapia para todo mundo e quimioterapia para todo mundo. Tá. De uns anos para cá, a gente desescalonou essas pacientes, ou seja, a gente é menos agressivo e mais efetivo. Tá. Então a gente melhorou muito com a questão do tratamento, não só com a questão da técnica cirúrgica, mas principalmente com novos quimioterápicos e novas técnicas de radioterapia. O que é muito importante, né? Se a gente for pensar efeito colateral também de quimioterapia, de radioterapia, mesmo com o avanço da tecnologia, é algo que preocupa muito a mulher também, né? Eu acho que você trouxe um aspecto importante também, que tem a ver com a questão da autoestima, né? Você fala desde o começo como que era e hoje tem uma evolução importante, e a gente sabe que uma das coisas muito bacanas que a gente vê aqui, entre tantas outras que você faz, é a questão da reconstrução. Queria que você pudesse falar um pouquinho os casos que tem indicação, que momento que se faz, para tirar um pouco de dúvida aí das pessoas. Bom, a partir do momento que você faz o diagnóstico do câncer de mama através de uma biópsia, que você precisa fazer a biópsia para fazer o diagnóstico, senão você não consegue instituir o tratamento e até a terapêutica, aí você vai ver qual vai ser o melhor tempo cirúrgico para ela. A partir desse momento, se ela vai fazer químio, se vai para cirurgia, você vai imaginando aquilo que é possível. Então, quando é possível, a gente preserva a mama. A gente tenta fazer uma cirurgia conservadora, fazendo quadrantes, setores. E o que a gente instituiu, na realidade, a gente fez um treinamento na questão da reconstrução ou da reparação imediata. Né? De uns anos para cá, nós fazemos ao mesmo tempo a retirada do tumor e a reparação. O que é isso?
Às vezes você pode associar técnicas de cirurgia plástica para você remodelar a mama e tratar o câncer de mama. Então, ela pode, por exemplo, ficar com uma cicatriz de uma cirurgia plástica e diminuir o volume da mama e ter o tratamento do câncer de mama. O tratamento oncológico é sempre o primeiro. A gente nunca pode esquecer isso. O tratamento oncológico é prioridade. O estético, se for possível, você associa. Também, né? Então, quando é possível, a gente sempre preserva a mama. E se é possível você fazer alguma cirurgia de remodelação, de reparação imediatamente, você já faz preservando a mama. Nesses casos, radioterapia sempre é indicado. Quando você não preserva a mama, ou não é possível preservar a mama, você faz a retirada total da mama, mastectomia, retirando a areola ou o mamilo ou não, você pode associar algumas outras técnicas de reconstrução. Como, por exemplo, a inserção de uma prótese imediata, né, colocar uma prótese de silicone já imediatamente após a retirada da mama. É possível fazer isso. No mesmo procedimento. No mesmo procedimento, na mesma hora. E quando você precisa tirar muita pele, ou tirar muito tecido, ou a pele é muito flácida e você não consegue colocar a prótese de imediato, você coloca um expansor. Que é uma prótese temporária, expansível, como o próprio nome diz, que é você colocar uma prótese que você vai enchendo ela de soro fisiológico. Você enche ela até uns 400, 500 ml mais ou menos, são sessões semanais, para você dar o espaço. O próprio nome diz, expansor. Você faz o espaço, né? Aí ela pode ir para a radioterapia, ela irradia o expansor, não tem problema nenhum. Faz toda a quimioterapia, todo o tratamento. No segundo passo, você retira o expansor e coloca uma prótese definitiva. Então, isso a gente faz, a gente tem feito na nossa instituição. E depois ela pode reconstruir, por exemplo, o mamilo. É possível também, no segundo momento, reconstruir o mamilo e reduzir a outra mama. Isso que é uma coisa muito legal, né, que a gente tem feito. Então, a questão da autoestima, do cuidado das nossas mulheres, das nossas pacientes, a gente tem colocado em bastante evidência e bastante cuidado. Legal. Né? Então, é possível reparar. É uma coisa importante, é sempre reparação, reconstrução. Né? A gente não tem um objetivo de estética. Faz parte o próprio nome tratamento. Já fala, né? É uma cirurgia reparadora, reconstrutiva. E, infelizmente, na maioria das vezes, você não consegue atingir a excelência ou o mais lindo dos tratamentos, dos resultados. Mas você consegue devolver a autoestima. E você ver aquela mulher na rua com uma roupa, com um sutiã, você não vai saber se ela fez um tratamento de câncer de mama, não. A paciente passa normalmente, pode ir numa praia, frequentar, né? Não tem aquela questão de ausência da mama. Isso é uma coisa legal que a gente tem feito. Do ponto de vista aí da radioterapia, nos tumores de mama, quais são as principais dificuldades que essas mulheres têm enfrentado? Quando nós pensamos em radioterapia para mama, eu acho que o Jandon já explicou muito bem a respeito das indicações principais para essa paciente chegar até a unidade de radioterapia. Mas a primeira coisa que a paciente sempre questiona é sobre os efeitos colaterais. Então, radioterapia, de uma forma geral, em especial para quem procura muito em internet para saber o que é, o que faz, muitas vezes as primeiras imagens são relacionadas aos efeitos colaterais. E, na grande maioria das vezes... O Dr. Google assusta um pouco, Assusta demais. E aí complica muito a nossa vida para tentar reverter aquela cabeça que veio já estereotipada. Uma coisa formada, né? Totalmente. Então, é uma paciente que tem todos os seus receios, não somente pelo próprio diagnóstico e tudo que eventualmente passou até chegar à radioterapia, mas aquela novidade, né? A receber radiação no organismo e o que aquilo lá pode gerar àquela paciente, aquele corpo. Então, na grande maioria das vezes, a paciente quer saber se a pele vai ficar queimada, se, quando existe algum tipo de prótese, aquela prótese vai endurecer, se a mama vai ficar retraída ou não, se vai perder a sensibilidade, se vai mudar de cor a ponto de nunca mais voltar a ter a coloração da pele como era anteriormente. São várias questões, vários medos que, por descrições de literaturas, de estudos, digamos que mais antigos, que realmente existia esse tipo de efeito colateral de uma forma mais prevalente. Com o passar dos anos e essa evolução que nós tivemos
dentro da radioterapia, não somente no sentido de tecnologia oferecida nos equipamentos, mas ao mesmo tempo nos protocolos de tratamento mais atuais, nós temos uma segurança muito maior, tanto no benefício clínico mantido para essas pacientes, quanto ao mesmo tempo em menores efeitos colaterais. Então é muito importante falarmos sobre isso, que paciente que vai fazer radioterapia da mama pode ter sim os seus efeitos colaterais, em especial efeitos colaterais da pele, mas cada vez menos nós vamos presenciar isso de uma forma mais agressiva. Cada vez mais nós temos pacientes que toleram muito bem o tratamento, tendo menos efeitos colaterais. Sim. Então é muito comum ter o que as pacientes chamam de queimadura, que é a vermelhidão da mama ou o escurecimento da pele. Tá. Isso é muito comum de acontecer, principalmente no final das sessões de radioterapia ou até mesmo quando termina o tratamento. Só que na sua grande maioria, essa pele retorna a uma questão temporária, mais né? habitual em questões de semanas ou alguns meses, e depende muito conforme o organismo que recebeu aquele tratamento. Então, existe esse tipo de efeito colateral, mas com essas novas tecnologias e novos protocolos, isso é menos evidente na nossa prática clínica. Uma questão muito importante de ser discutida é a questão de colocar o expansor ou eventualmente a prótese e depois fazer a radioterapia. Fazer a radioterapia com expansor gera mais segurança, provavelmente para o cirurgião, que depois vai reabordar, mas eventualmente uma paciente que colocou uma prótese e vai submeter-se, vai realizar a radioterapia, não é impeditivo. Pode ter um grau de retração da prótese, que a prótese fica um pouco mais endurecida, mas esses novos protocolos, os estudos demonstram que isso é cada vez menos verdade, isso é cada vez menos real. Então, torna-se ainda mais seguro para essas pacientes. Então, vai de encontro com o que Jandon falou, de termos tratamentos eficazes, né, que ao longo de todo o processo de estudos eles mantêm-se a sua eficácia, mas ao mesmo tempo cada vez menos mórbidos, cada vez menos ruins, né, para o organismo de uma forma geral, deletérios ao paciente. Tá. De uma maneira geral, você tem observado, tanto em consultório quanto no ambulatório nosso aqui da Santa Casa, pacientes ainda chegando no estadio muito avançado? Ou você percebe uma melhora nesse sentido, de um diagnóstico um pouco mais cedo, mais precoce? Quer dizer, a informação será que está chegando mais hoje para a população, ou ainda tem casos que o paciente chega numa condição de um câncer mais, numa fase um pouco mais avançada? Ainda existe muito isso? Ainda existe, Márcio, mas eu acho que de uns anos para cá essa incidência diminuiu um pouco, né? Bom. Talvez seja pela questão do acesso Tá. à saúde. As mulheres hoje estão procurando mais se cuidarem, mas a gente percebe que no consultório as mulheres chegam com um estágio mais inicial, em alguns casos. A gente tem observado em estágios mais avançados, principalmente em pessoas que não procuram ajuda médica, né, se negam a se cuidar. Às vezes em algumas pacientes idosas, né, existe um certo negligenciamento em idoso. A gente percebe isso, até no consultório. É importante pacientes, isso, né? Às vezes até com poder aquisitivo, né, um pouco alto, mas que deixa isso. Acho que o idoso não tem o câncer de mama. Não, e a gente tem observado algumas mulheres, 80, 90 anos, com câncer de mama. E no SUS ou nos nossos ambulatórios, a gente percebe em pacientes no estadio mais avançado aquelas que não têm acesso. Então, geralmente são pessoas de cidades, às vezes longe de Marília, às vezes não tem um cuidado, às vezes, por exemplo, ela mora numa propriedade rural e não se cuida, não vai. Então, em alguns casos, a gente percebe a dificuldade da mulher ter o acesso ao diagnóstico. Não porque ela não quer, porque infelizmente ela não consegue. Em Marília a gente tem visto um pouco menos. Né? A gente tem uma cobertura legal na nossa cidade. A gente, além do ambulatório aqui da oncologia da Santa Casa, que a gente trabalha há muitos anos, a gente também atua no nível secundário, vamos falar assim, ou seja, a gente faz um atendimento dentro da unidade básica de saúde de mastologia.
né, que foi até um projeto que nós fizemos com a Santa Casa, junto com a Secretaria de Saúde e o Avon, em 2007, onde a gente faz ultrassom e faz biópsia. Então, o município de Marília, eu não digo que é um município ruim para o diagnóstico precoce. Eu acho que nós somos até privilegiados, pelo que a gente vê, que a gente observa na nossa região. Tem cidades, tem municípios que, infelizmente, as mulheres não conseguem ter o acesso que aqui em Marília a gente tem. E hoje a incidência do câncer de mama, ele está em qual que é a maior faixa etária aí? Continua sendo dos 45 aos 55 anos de idade. Em média, 50 anos. Então, imagina, se você começar o rastreamento antes dos 50 anos de idade, você começa a fazer diagnóstico cada vez mais precoce. Então, é isso que a gente tem que bater em cima e falar. Diagnóstico precoce e mamografia. E, infelizmente, a gente não sabe hoje, né, 2025, quem vai ter câncer e quem não vai ter. Né? Isso talvez no futuro a gente consiga alguns testes, algumas coisas que estão surgindo aí na oncologia, né? Alguns estudos, né, genéticos que um dia a gente pode prever e que seja acessível. Né? A gente sabe que tem algumas mutações genéticas, principalmente de herança familiar, relacionada a 2 tipos de genes principais. Existem outros, o BRCA1 e o BRCA2, que é uma herança, é uma mutação que a mulher recebe de um familiar, da mãe, da avó. Né? E nesses casos você faz o estudo genético e ela tem mutação. Aí você descobre porque ela teve câncer de mama, porque ela herdou um gene deletério. Né? Nesses casos, a indicação de fazer mastectomia bilateral. É esse caso aí que ficou polêmico da Angelina Jolie? Exatamente. A Angelina Jolie foi uma divisora de águas para nós, né? na mastologia. Né? Ela foi muito importante, porque ela divulgou isso. Né? Ninguém conhecia, ninguém tinha ouvido falar na mutação genética herdada. Menos de 10% dos casos estão ligados à hereditariedade, mas existem. E aí a necessidade de você fazer a mastectomia bilateral, retirar as 2 mamas e também tirar os ovários. Ovário também. Que são genes ligados à mutação também do câncer de ovário. Mas isso para a população em geral ou para o Sistema Único de Saúde ainda não não é algo palatável ainda. Ainda não é possível. E com relação aos tumores de intestino, né? A gente sabe que também, assim como o câncer de mama, ele tem uma incidência muito alta, né? A gente tem visto isso crescendo gradativamente, que deve ter aí relação também com hábitos de vida, né? Os casos hoje que você tem visto na sua prática, Dr. Milton, os pacientes têm chegado com diagnóstico já um pouco mais tardio, têm conseguido fazer um diagnóstico um pouco antes por causa dos exames preventivos. Como é que está isso? Então, eu acho que são 2 doenças aí que os estigmas são. É o câncer de mama, o estigma é a mastectomia, a perda da mama, né? E o câncer do intestino, o estigma é colostomia. Né? Exatamente. Todo mundo que fala câncer de intestino, já pensa na bolsinha. Já pensa na bolsinha. Mas eu acho que assim, há uns 30 anos atrás, né? Quando a gente ainda estava na escola, o pessoal falava assim, não, o câncer de intestino é um problema dos países de primeiro mundo, nos Estados Unidos, da Europa, na Alemanha, que a ingesta de proteína é alta, fast food, pouca fibra na alimentação, enfim. E bem ou mal, nesses 20, 30 anos, o brasileiro está tendo acesso à proteína animal, enfim. Fast food, adoidado, né? Adoidado, enfim, cada vez... Hoje em dia eu vejo que as pessoas têm procurado a fazer esporte, a praticar atividade física, mas o câncer de intestino está relacionado, enfim, a sedentarismo e alimentação. E a gente vê, assim, o problema câncer de intestino no sistema público seria a questão da prevenção e do diagnóstico, né? Como que se previne câncer de intestino? Primariamente a dieta, exercícios, mas você ter acesso a exame, a colonoscopia, né? Que é a colonoscopia que você vai fazer um diagnóstico de pólipos e a retirada de pólipos que é a prevenção, uma das prevenções do câncer de intestino, né? Antes dele, vamos dizer, de um pólipo se malignizar. E a gente sabe que no sistema público existe uma dificuldade, certa dificuldade, tipo, de você fazer colonoscopia em massa numa população, né? Vamos dizer, impossível, né? E a gente vê que quem tem acesso, né?
tipo assim, quem tem condição de pagar um convênio, ter acesso a exames, a gente vê que faz um diagnóstico de pólipo, faz prevenção, que é a retirada dos pólipos, e você consegue, às vezes, fazer um diagnóstico mais precoce. Que igual no câncer de mama, quanto mais cedo você fizer o diagnóstico, menos complexo vai ser o tratamento. Eventualmente, se você pegar um câncer de intestino inicial, só a cirurgia vai conseguir resolver seu problema. E quando você já tem tumores mais avançados, às vezes você vai ter que lançar mão de quimioterapia, de novas cirurgias, no caso do reto, eventualmente de radioterapia. Né? Mas a gente vê que é um problema, enfim, de saúde pública. Né? A gente tem, vamos dizer, estatisticamente, aproximadamente uns 40 mil casos por ano no Brasil. Né? É bastante. Incide tanto em mulher quanto em homens numa semelhante. Né? É proporcional. É então, proporcional. Tá. E a faixa etária mais predominante? Então, ele é mais um tumor de idosos. Tá. Né? Idosos, assim, 60, 70 anos. Mas a gente tem visto muito câncer de intestino abaixo de 50 anos. Mais jovens, né? Tem. Pelo nosso estilo de vida, pela nossa dieta, pelo estresse, enfim. A gente tem visto, assim, principalmente, às vezes, reto, Tá. Em doentes mais jovens. Tá. E a questão pública é essa, né? Eu acho que o grande gargalo aí é a questão de você conseguir examinar todo mundo, né? Porque é um exame bem ou mal complexo, né? Que demanda exames, demanda anestesia, demanda um preparo, e o nosso sistema, infelizmente, não está preparado para suportar essa carga, esse volume, esse né? volume de pacientes. E hoje tem uma indicação de colonoscopia a partir de uma idade? Como que é isso? Então, se você tiver um antecedente familiar... Ia perguntar, né? Isso também. E se você tiver um antecedente familiar de primeiro grau, tipo pai, mãe ou filho, né? Filho eu não digo, mas vamos dizer, se tiver seu pai ou sua mãe que teve câncer de intestino, talvez o ideal é começar a fazer aos 40 anos. Tá. Né? E se não, eu acho que assim, a partir dos 50, né, todo mundo deve fazer uma colonoscopia para, enfim, mesmo que não sinta nada, né, em termos preventivos. Né? E a pessoa que tiver, vamos dizer, já tendo sintomas, meu intestino de vez em quando sangra, aí a pessoa acha que é hemorroida. Tá. Né? Eventualmente pode ser hemorroida, mas eu acho que isso aí tem que ser, isso aí tem que ser investigado, né? E a questão de alteração de hábito intestinal, a pessoa, a vida inteira meu intestino funcionou todo dia, agora eu como alguma coisa, dá diarreia ou prende, né? Perda de peso, né? Então isso tudo aí tem que, se você tem algum desses sintomas, o ideal é procurar um médico, orientação médica. Hoje, do ponto de vista da colonoscopia, quando você faz, por exemplo, e faz um diagnóstico, uma polipose, tira, não vem nada de malignidade, tem uma necessidade maior de diminuir esse tempo? Que, assim, teoricamente, né, se você não tem nenhum antecedente familiar e você fez uma colonoscopia e não tem nenhum pólipo, teoricamente você está livre por 10 anos de fazer colonoscopia. Né? Se você tiver pólipos, o aconselhável é fazer ano ou a cada 2 anos. Né? Que essa que vai ser a prevenção do câncer de intestino. Do ponto de vista de evolução, né, com relação ao tratamento dos principais tumores de intestino, como que você tem visto isso e lógico que está associado, você já até falou, né, da precocidade do diagnóstico, mas como que você tem visto essa evolução do ponto de vista de tratamento cirúrgico, químio, rádio? Isso, principalmente nos tumores de reto. O reto é a parte final do intestino, né, que vai do ânus até uns 15 centímetros acima do ânus. Eu acho que tem tido muita evolução nesse sentido em termos de tratamentos pré-cirúrgicos. Você associar radioterapia e quimioterapia antes de você instituir a cirurgia. Antes da cirurgia. Isso tem salvado o esfíncter, vamos dizer. A pessoa
fazendo quimio e rádio, às vezes um caso que você, a princípio, a pessoa tem que usar uma colostomia definitiva, você institui um tratamento neoadjuvante, que chama antes da operação, você consegue salvar o intestino, vamos dizer, o ânus, né? Sem a pessoa ter que usar uma bolsa definitiva. E a gente sabe também que a médio e longo prazo, a instituição desses tratamentos melhora a sobrevida. Né? Tipo assim, a pessoa fez quimio, rádio, fez cirurgia, a expectativa de cura ou da doença voltar melhora bastante, diminui bastante essa chance. Com relação à colostomia, você começou falando sobre isso, né? O estigma da colostomia, né? Tem situações pontuais que já dá para saber que aquele paciente vai ficar com uma colostomia definitiva ou não? Então, às vezes, a princípio, numa primeira avaliação, às vezes a gente até, tipo, se você for indicar uma cirurgia, às vezes o paciente seria candidato a uma colostomia definitiva. Mas aí você lança mão de tratamentos auxiliares ou neoadjuvantes, né? E às vezes você consegue salvar a pessoa de ficar com uma colostomia definitiva. Como que você vê hoje a questão da radioterapia, né? Era um dos tratamentos que a gente tinha complementares, né? Que não tinha dentro da Santa Casa e que hoje tem. Que tipo de avanço que você consegue enxergar nesse sentido? Não só para o intestino, mas para a oncologia de uma maneira geral. Eu acho que a questão mais de tempo, né? De você fazer um diagnóstico. A radioterapia no câncer de intestino seria indicado nos cânceres de reto, vamos dizer, a parte final do intestino, do ânus até 15 centímetros do ânus. Então, o que a gente às vezes enfrentava, nossa dificuldade aqui é que você fazia um diagnóstico, indicava o tratamento, só que o paciente ia ter que entrar numa fila de espera. E às vezes até para fora, né? Às vezes para outras cidades, eu já tive paciente que alugou casa fora para conseguir fazer o tratamento, porque não tinha vaga no nosso meio, né? Então, acho que a expectativa da radioterapia, nesse sentido, é essa brevidade de você iniciar um tratamento. Né? A gente precisava de mais vagas. Né? O gargalo de ter um equipamento só no nosso meio estava bem difícil. E a população envelhecendo, né, doutor? E a população então, a tendência é disso aumentar, obviamente, né? Do ponto de vista de tumor de reto, qual que é a incidência, qual que é o percentual comparado com o restante do intestino? O reto é o segundo mais frequente. O primeiro é o tal do sigmoide, que é a penúltima parte, e depois o reto. Depois a parte direita e depois os outros. E que você falou da indicação específica da radioterapia nos tumores de reto. Né? Yuri, quer falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que é bem isso. O Milton falou muito bem a respeito dessas indicações de radioterapia. Basicamente, a radioterapia, dentro, né, da nossa especialidade, um dos principais focos de estudos de quando nós vamos entrar, que maneira que nós vamos fazer e qual protocolo, qual a dose, fracionamento agir, é exatamente nesse diagnóstico de tumores coloretais. Então, quando nós olhamos para trás, nos últimos 30 anos, a evolução e o número robusto de estudos para quando nós devemos agir com radioterapia nessas situações é um número muito amplo. Então, são vários protocolos possíveis, várias possibilidades mesmo para esse paciente de qual dose que eu vou fazer, se eu vou associar ou não a quimioterapia, se eu vou fazer previamente a cirurgia ou após a cirurgia. Então, são várias características do paciente para delimitar realmente qual vai ser o caminho a seguir. E que Milton falou a respeito desse tratamento neoadjuvante é realmente um dos grandes avanços que nós tivemos em relação ao tratamento, porque repercute ao paciente não somente em benefício clínico, em fazer um tratamento apropriado para diminuir o tumor a ponto, eventualmente, até de zerar aquele tumor na hora do ato cirúrgico, né, que evidencia que zerou o tumor, e ao mesmo tempo você melhora demais a qualidade de vida desse paciente. Então, você permite que esse paciente seja, digamos que, menos mutilado no procedimento cirúrgico, que eventualmente passe, após o procedimento cirúrgico, a não ter incontinência fecal, por exemplo. Então, é um ganho muito, muito robusto
né, na qualidade de vida e nas perspectivas desse paciente no futuro. Então, se eu faço um tratamento que eu reduzo o tumor e eventualmente não tem nada na cirurgia, então nós fomos eficazes nesse tratamento. Entendi. E provavelmente esse paciente tem uma evolução ainda maior. Com esse avanço, como eu citei a questão do avanço tecnológico para tumores mamários, esse avanço tecnológico para tumores intestinais, tumores pélvicos, também se faz verdade. Porque nós temos cada vez menos efeitos colaterais relacionados ao tratamento. É uma região muito delicada, pensando em radioterapia, porque gera sim alguns efeitos colaterais, mas na grande maioria das vezes muito bem tolerado ao paciente. E aí possibilita um procedimento cirúrgico no momento ideal e com uma solução muito, muito positiva para o paciente também. Legal. Nós estamos caminhando para o fim do nosso podcast. Queria que você pudesse, você já falou aí durante a sua fala, você já destacou alguns sinais importantes de alerta, né? Queria que você desse uma reforçada para quem nos assiste, assim, o que chama atenção para os tumores de intestino que eu tenho que estar atento? Isso. Se a pessoa tem alteração, os principais, né? Tá. Que mais as pessoas se queixam, tipo assim, alteração de hábito intestinal. A pessoa tinha todo dia o hábito de funcionar o intestino e aí passa a alternar constipação, que é intestino preso, e intestino solto, diarreia. Isso eventualmente, às vezes você come alguma coisa, te faz mal, às vezes pode te dar isso, mas se isso persistir por semanas e meses, não é normal. Continuamente, né? Isso. A questão de sangramento intestinal, tipo assim, às vezes a maioria, muitos pacientes falam, eu achei que era hemorroida, enfim. Muitas vezes pode ser hemorroida, mas você tem que checar isso. E é um sangue que você consegue ver realmente nas fezes, sangue, né? Geralmente, né, quando é câncer de intestino, a pessoa vê fezes com sangue, vê o sangue nas fezes ou misturado às fezes, né? A questão de perda de peso, né? Tipo assim, a pessoa come e aí tem cólica intestinal, tem flatulência, que começa a juntar gases, aí começa a comer menos, né? Perda de peso, então é uma coisa também que chama atenção. Anemia sempre é alguma coisa, né? Tá perdendo sangue de alguma forma, né? Então, assim, se a pessoa tem anemia, isso aí precisa ser checado, né? A gente, às vezes, até vê colegas, o paciente começa com uma anemia, às vezes a pessoa não dá importância, e daí 6 meses, 1 ano, vai ver que aquela anemia lá atrás já era um tumor. Já era alguma coisa relacionada à perda sanguínea intestinal, né? Então, acho que esses são os principais sintomas. Aí, isso dá para deixar muito claro aí para quem assiste, né? E no câncer de mama, Jandon, o que é importante da mulher estar atenta? A gente falou um pouquinho no começo sobre o autoexame, mas acho que tem outros sinais importantes aí para ela poder estar observando também, né? Que ajude nesse diagnóstico aí o quanto antes. A questão da alteração, né, do formato, do tamanho, da simetria da mama é muito importante ela observar. Aparecimento de manchas, ficar vermelha a pele da mama ou mudança da textura, mas principalmente nódulos. O aparecimento de nódulos indolores e que não melhoram após o período menstrual. Então a gente tem que ficar um pouco atento nesse tipo de sintomatologia que as mulheres possam apresentar. E também falar para as mulheres que assim, nem todo nódulo é câncer. Vamos dizer assim, 80% dos nódulos palpáveis são benignos, né, e 20% são malignos. Então não é que ela sentiu, que ela percebeu um nódulo que é um câncer. Ela tem que ir atrás, ela tem que fazer os exames, primeiro fazer uma mamografia ou um ultrassom, fazer a biópsia e aí sim, se for alguma coisa, tratar, né? Então a gente não precisa ficar com esse pensamento, apareceu um nódulo, alguma coisa, é alguma coisa mais séria. Na mama não. Na mama, a grande maioria dos nódulos palpáveis e perceptíveis são benignos. Isso não quer dizer que não precisa investigar, que não precisa ver. Tem que se descartar qualquer patologia maligna. Então, assim, a gente preconiza o diagnóstico precoce. Mamografia, após os 40 anos, se for necessário ultrassom, se for necessário fazer a ressonância, em alguns casos, a ressonância pode ser indicada em algumas situações. Não é um exame de escolha, né? As mulheres às vezes chegam no consultório
com uma ressonância. Mas por que você fez uma ressonância? Porque eu achei que é o melhor exame, que é o de última geração, para fazer um diagnóstico. Mas não é o melhor para aquele diagnóstico. Não é o melhor para aquilo. Então, assim, a gente tem que cuidar, tomar um pouquinho de cuidado com o tipo de exames que essas mulheres fazem e levar, assim, a tranquilidade. Há a possibilidade de ser alguma coisa mais séria, sim. E há a questão do tratamento. Nós evoluímos muito. Eu acho que grande ganho que nós vamos ter com essa radioterapia aqui dentro do nosso hospital, realmente é a questão do tempo. Né? Lógico, um aparelho de última geração, um software moderno, né? Com toda a tecnologia, todos os estudos, mas é questão do tempo. Claro. Né? Agilidade, né? Agilidade, você ter a possibilidade de você discutir com um colega radioterapeuta do outro lado da sala e ao mesmo tempo ele vê aquela paciente, é uma coisa assim que isso é um ganho que não se mensura. Sem dúvida. Né? Porque, como o Dr. Milton falou, a radioterapia, em alguns casos, ela tem tempo para ser feita. Mesma coisa na mama. A mama tratou, o ideal é que ela faça a radioterapia em 2 meses e no máximo 6 meses depois do tratamento cirúrgico. O que a gente estava vendo? Que estava chegando nos 6 meses e ela não tinha feito a radioterapia. Não tinha conseguido ainda. Né? E às vezes alguns horários noturnos, madrugada, né? Então, assim, são coisas que dificultam, né? Viabilizam. Você imagina uma paciente 3 horas da manhã fazendo uma radioterapia se ela, por exemplo, mora em Tupã. Exato, muito difícil. Então, né? assim, essa questão da agilidade, da capacidade de tratamento que nós vamos ter com a chegada da radioterapia, na realidade já chegou com o início da radioterapia, é muito importante e eu acho que isso não tem como mensurar para um hospital como nós somos hoje, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é um ganho muito, muito importante para nosso hospital, para Marília e sem dúvida para a região. Uma coisa muito, muito importante. Bacana. Quero agradecer aqui o Dr. Yuri, o Dr. Milton Nakano, o Dr. Carlos Jandão. Agradeço. Acho que aqui a gente vem reforçar um pouco do papel estratégico da Santa Casa no tratamento oncológico, né? E também destacando aqui alguns profissionais. A gente tem uma equipe hoje de mais de 50 profissionais médicos, né? Sim. E pelo menos aí 12 profissionais não médicos trabalhando dentro da oncologia. Reforçando aí mais uma vez o compromisso nosso, inclusive de saúde pública, para a gente poder avançar nisso. Isso né? é importante que você falou, com a questão do tratamento multiprofissional. Exatamente. Não é só o médico que trata do câncer de mama, muito pelo contrário. A gente precisa de físio, nutrição, a gente precisa de um psicólogo, a gente precisa de um apoio. Né? Então, assim, a Santa Casa hoje oferece tudo isso. Hoje a gente tem uma equipe bastante fortalecida, né? Além do médico profissional de ponta, né? Seja clínico, cirúrgico e tal, mas a equipe multidisciplinar enfermagem faz toda a diferença. Treinada, né? Exatamente. Isso é uma coisa que facilita muito o nosso tratamento e das pacientes também. É um ganho muito importante. Tá bom, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado. Agradeço a todos, lembrando para que vocês façam a inscrição de vocês no canal do YouTube, né? E que quando aparecer o sininho lá, vocês clicam, ele vai sinalizar. Toda vez que tiver uma novidade, vocês vão estar sabendo e vão poder assistir novamente, tá bom? Um abraço. Fechou? Jandon.